falar umas coisas que eu reparei na correção da prova. A prova tinha assim, nas discursivas tinha, bom, uma primeira questão muito básica, né? Questão 1, assim, quer dizer, você tem um cilindro, né, volume V fixado, que você tem R e H. Então, vou pensar assim, como um R pequeno, e altura H, eu quero o R e o H que vão dar área mínima. Então aqui é uma coisa assim, você tem o volume e tem a área em função de H, né? Volume V, πr2, H. E a área, vamos chamar de S, é igual a 2 vezes πr2, que são as duas áreas aqui, mais 2πr H. É que todo mundo sabe fazer isso. Aqui, primeira coisa, quer dizer, essa função aqui, isso aqui que a gente quer tornar mínima, né? Quer dizer, o problema... Olha, isso depende de R e de H. Mas isto aqui permite a gente tirar ou R em função de H ou H em função de R, mais fácil tirar H em função de R. Então, muita gente não deu esse passo, quer dizer, fica amarrado aqui. Aqui você... É muito comum você ter um problema de minimização que tem mais de uma variável, mas que tem condições que amarram as variáveis e você pode reduzir o problema a uma variável só. Só que você tira H igual a V sobre πr2, joga isso aqui onde está o H e fica com a função S de H. 2πr2 mais 2, e aqui o π corta com π, um R corta com R, fica 2V sobre R, né? E basicamente acabou o problema, né? Porque o R certamente é maior que zero, menor que infinito. Dá para ver que isso daqui tende a zero quando o R tende para infinito. Aliás, tende a zero, não, tende a infinito. Esse aqui tende a zero, mas esse tende a infinito, então isso tende a infinito quando o R tende a infinito. Quando o R tende a zero, esse vai para zero, mas esse vai para infinito. Então você tem uma função R, S de R, e ela faz isso. Essa aqui é de... Então tem que ter um mínimo. Né? Aqui é o nosso R. E aqui
extremamente fácil. E a dificuldade é que a maioria não está aqui. Praticamente todo mundo que fez uma prova razoável acertou esse problema. Teve quem tenha feito uma prova razoável errando esse problema, mas tem então, você pode fazer talvez de alguma outra maneira. Eu vi alguém que usou, o Felipe Gílio está dizendo que ele usou a desigualdade média, não lembro. Eu vi alguém que usou a desigualdade média e empacou, não me lembro bem. Não andou. Mas. Então, isso é um problema mínimo, né? Um outro problema que era relativamente simples, né? Vamos dizer, era o 4. Quer dizer, o 4 você tem uma fórmula já de volume. Digamos, aqui é A, aqui é B. Isso aqui corresponde a um certo H. E aí V é igual a integral de A até B, onde S de H é essa área aqui. E aí você tem um primeiro problema, que é uma calota. Bom, fazer isso aqui, né? Aqui está a origem. Então você tem que integrar daqui até aqui, né? Vamos dizer, você tem uma altura H, vamos dizer, você tem esse tamanho daqui e a área da seção é um Pitágoras, né? Que você tem o raio, aqui você tem uma altura, que eu não sei se vai chamar H, e aqui você tem o Rzinho. E aí o S de Hzinho é igual a π. E agora é olhar os limites de integração e integrar. Também era uma questão extremamente fácil. Pode ser que há 3 semanas fosse difícil, mas agora tem que ser fácil. Tá bom? Aliás, vocês perceberam, não sei se vocês perceberam o tamanho do desafio que vocês enfrentaram, que foi aprender o básico de cálculo de uma variável em 3 semanas. Foi uma coisa assim. Agora, nós ainda estamos no básico de cálculo de uma variável em 6 semanas. Agora a gente já deve saber pelo menos o dobro. Quer dizer, só quem tirou 0 que tem o direito de dobrar a nota e não sair do lugar. Pelo menos o resto deve melhorar de alguma maneira. E tinha, vamos dizer, tinha o outro caso, né, vamos dizer, a segunda parte aqui, né, que era você dar um cone até aqui você tem uma área S, não sei. Então aqui é mostrar que o V, daqui a altura, V é igual a 1/3 da base vezes a altura.
Tem uma solução muito interessante que foi do Gabriel Bastianello fez, que foi dizer o seguinte: bom, eu sei fazer isso no caso de sei lá, de um cone dentro de um cilindro. E aí você tem um cone circular reto e tal, e você consegue calcular essa área. E depois você diz, bom, se eu tiver um outro cone qualquer, se essa área daqui for igual a essa daqui, quer dizer, eu tenho uma área aqui, eu posso botar a área igual aqui, e aí na mesma altura, por proporcionalidade, né? No fundo é a mesma coisa que usaria aqui, mas de certa forma isenta de calcular a integral, né? Quer dizer, você tem a mesma área aqui e aqui, e como você então, se as fatias têm a mesma área, você está integrando a mesma função aqui e aqui, então o resultado tem que ser igual. Se você calculou esse, você tem esse. Mas, de maneira geral, aqui o importante, a gente já discutiu isso, né? Quer dizer, se você tem aqui S de H, é que você tem que S de H sobre S, quer dizer, se você chamar, vou chamar de H pequeno esse daqui, e H grande esse daqui. Só porque aí você tem que isso daqui é Hzinho sobre Hzão ao quadrado. Quer dizer, você tem uma razão de semelhança aqui, que é Hzinho sobre Hzão, e, vamos dizer, qualquer aproximação dessa área aqui vai dar uma aproximação correspondente em que as áreas são multiplicadas por esse número aqui. Não sei se... eu estou destacando esses dois problemas, são o 1 e o 4, porque são situações que envolvem, uma envolve derivada, outra envolve integral, que você tem que pegar o problema e montar. No primeiro caso, tem que montar qual é a função que você quer analisar para resolver o problema. Aqui você tem que montar qual é a função que você quer integrar para calcular o volume. Quer dizer, você até tem uma fórmula, mas para aplicar a fórmula você precisa ter um modelo para chegar em qual é a conta que você tem que fazer. O problema é menos a conta. Queria saber se tem dúvidas assim de caráter geral sobre esse tipo de problema. Todo mundo em paz? Bom, os outros dois problemas me preocupam. Os outros dois, um era o problema 2, que é olhar para a função f de x igual a x2 log de x. Primeira coisa, log de x é igual a logaritmo de x e não é o logaritmo de x na base 10. Logaritmo na base 10 era uma coisa que se usava no século passado. No século passado, eu cheguei a conhecer isso. Você, quando entrava no ensino médio, você comprava uma tábua de logaritmos. Era um livro assim que tinha todos os logaritmos escritos. E era usado para você... Bom, tinha senos e cossenos também, então, se você precisava do seno de um ângulo, você procurava lá. E se você queria transformar a multiplicação de dois números numa soma, você procurava os logaritmos, somava,
e depois procurava o resultado lá. Então, para esse tipo de manipulação, base 10 tinha uma vantagem, claro, porque quando você multiplica um número por 10, o logaritmo soma 1. Se fosse a base E, não. Mas hoje em dia a gente não precisa mais disso, as máquinas de calcular calculam diretamente, então os logaritmos de base 10 são desnecessários. Então esse cara aqui é como se nem existisse mais. Talvez exista ainda. Geralmente, eu tenho a impressão que as pessoas que fazem os programas nos colégios não gostam muito de conversar com as pessoas da universidade. Às vezes eu noto isso assim, é meio estranho, porque no colégio, vamos dizer, a meta final da maioria é entrar na universidade, mas parece que as pessoas que estão na universidade não devem ser mantidas à distância. Então, se me perguntasse, eu dizia, logaritmo de base 10 não existe mais, existe base E e base 2, que ainda serve para o computador. Bom, então eu encontrei algumas provas, como estava escrito isso, como as pessoas tomaram como se fosse logaritmo de base 10. Uma coisa que me incomodou um pouco foi o seguinte, várias pessoas fizeram o seguinte. Claro, foram lá e acharam um software que mostra essa figura. E aí, bom, consultando o software, tem aqui um valor, alguns até acharam esse valor aqui, e principalmente acharam esse limite aqui. Mas como as respostas deveriam ser justificadas, o software deveria ser tomado como uma indicação. Você já olhou para o gráfico que o software fez, você diz, bom, esse limite aqui tem que ser 0. Se eu não achar 0, tem alguma coisa errada. Tá? Mas a questão de achar o limite, quando x tende a 0 de x2 log de x, tem que ser enfrentada. Né? A gente sabe que o limite, quando x tende para infinito, de log de x sobre x é igual a 0. Isso daqui, isso daqui você pode pensar assim, né? Isso aqui é o limite quando x tende a 0 mais de log de x dividido por 1 sobre x2. Aí 1 sobre x2 tende para infinito. O x, você pode também pensar o seguinte, né, que o log de 1 sobre x é igual a menos log de x. Então isso aqui você pode botar o limite quando x tende a 0 mais de menos log de 1 sobre x dividido por 1 sobre x2, que é igual. Agora, você pode chamar 1 sobre x de y, o limite quando y tende para infinito. Quer dizer, daqui para cá, você faz y igual a 1 sobre x, x tende a 0 mais 1 sobre x tende para infinito, de menos log de y sobre y2, isso então é 0, e ainda você sabe que é 0 menos, quer dizer, veio por baixo. Isso, de princípio, você tem que saber fazer. Se você fizer essa conta aqui, achar infinito, errar e tal, você, não é possível. Você tenha digitado errado o negócio aqui, tenha feito o gráfico de outra função, então esse limite tem que ser 0. E da mesma forma, né, para achar o gráfico
você olha para o gráfico e diz, ele está me dizendo que tem um ponto aqui importante, né? Quer dizer, f' de x, vou chamar esse cara de x1 igual a zero, e aqui ó, tem um ponto, a derivada vai ficando mais negativa, está decrescendo e de repente ela começa a crescer, né? Então aqui tem um ponto de mudança de concavidade, né? Quer dizer, aqui a derivada tem um mínimo, então aqui f' de x2 igual a zero. Então você calcula a derivada e calcula esses pontos. Tá? Então, quem são x1? Então você vai aqui, f' de x igual a 2x log de x mais x, né? x2 vezes 1 sobre x. Então, vê onde é que isso se anula. E quem é x2? Bom, faz f duas linhas de x igual a 2 log de x mais 3, né? E vê onde se anula. Tá. E aí depois você pode conferir e tal, fazer a argumentação toda a partir daí. Então não é, o software não é para você não fazer nada. Ele está te dizendo, está te dando as indicações. Tá legal? E tem a questão 3 é engraçado. Eu tenho essa questão, depois eu fiquei com a preguiça de fazer. Eu disse, não vou fazer esse negócio, chato pra caralho esse negócio e tal. Depois eu resolvi fazer, adorei a questão, achei ela ótima. Muito legal. Eu gostei dela porque eu botei lá no software e eu vi mais ou menos, mas não ficou muito claro para mim. Quando eu fiz a conta, eu entendi melhor o que eu estava vendo lá no computador. Porque a gente tem uma função aqui que é f de x era igual a x menos 1, acho que aqui era x2 mais 2ax mais, acho que era A2, né? Mais um, mais um, tá certo, mais um, certo. Então aqui é um quociente de dois polinômios, mas que eu controlo, esse é do primeiro grau, esse é do segundo grau. Então, os pontos importantes aqui são pontos em que esse aqui se anula, principalmente. Mas esse aqui também, quer dizer, tem a questão do sinal. Né? Os pontos em que isso aqui se anula vão me dar alguma indicação importante. Quer dizer, eu vou ter que fazer um tipo de análise assim, né? Quer dizer, aqui eu vou botar x, aqui eu vou botar x menos 1, aqui eu vou botar x2 mais 2ax mais 1, aqui eu vou botar f de x. Se precisar, eu ainda boto aqui f' de x. Mas eu tenho que olhar em menos infinito, em mais infinito. Aqui o ponto 1. 1 é importante, porque esse aqui zera, para cá ele é negativo, para cá ele é positivo. E esse daqui, né,
Esse daqui eu posso escrever assim, né? x2 mais 2ax mais 1. Ele está pedindo isso, né? Para escrever x2 mais 2ax mais a2 mais 1 menos a2. E aí eu já sei, né, que se a2 estiver entre menos 1 e 1, isso aqui é positivo e isso aqui é um quadrado, então não se anula, né? Quer dizer, isso aqui é igual a x mais a ao quadrado mais 1 menos a2. De qualquer maneira, independente de quem seja a, ó, no infinito, esse é x, esse é x2. Então, esse é zero e zero aqui. Aqui é zero mais. E aqui no infinito, ó, esse está indo para menos infinito, esse para mais infinito. Então, aqui é zero menos. Então, isso aqui é garantido. E agora a gente analisa. Aí você tem que analisar os casos. Quer dizer, aqui o seu A, se você olhar aqui para o A, você tem que olhar... isso aqui vai se anular em menos 1 e em 1. Aqui é menos 1, 1 e se anula. E quando você está em menos 1, esse negócio se anula em menos A. E quando está em 1 também. Então, o denominador vai ter um zero. Nesses dois casos, o denominador tem um zero só. E esse zero vai ser um problema. Aqui no meio, quando o A estiver aqui no meio, esse negócio, quando passa por lá, fica negativo, então esse denominador não se anula. E para cá ele se anula, para cá ele se anula. Então, na verdade, você vai ter que analisar 5 casos, né? Vamos dizer assim, o caso, eu diria assim, 1, 2, 3, 4, 5. Não sei se se é a melhor divisão, ou talvez fazer assim, né? Vou fazer assim, na verdade. Quando A é igual a 1, esse negócio se anula aqui, e aí x igual a menos 1 vai ser raiz aqui, né? Quando A for menos 1, você vai ter x menos 1, x igual a 1 vai ser raiz, então vai ser o mesmo caso aqui. Quer dizer, então, quando A é igual a menos 1, pode ser o nosso caso 2, esse 3, 4 e 5. E é legal você ver que aqui você vem com... quando A quando A2 é maior que 1, esse cara é negativo, passa para lá, você tem duas raízes. Então, aqui você vem com duas raízes no denominador, aí você tem uma, nenhuma, uma e duas. E vê o que vai acontecendo. Não tem nenhuma grande dificuldade. Tem uma observação assim que quando as raízes passam, vamos dizer, quando você tem a raiz no menos 1, ela passa para cá, as raízes ficam por aqui, ó, o zero está aqui e elas ficam perto do menos 1. Elas não passam para cá do zero. E quando você tem uma abaixo de menos, e quando quando você chega perto do 1, passa um pouco, você fica com as raízes aqui, mas elas não passam para cá. Então eu não vou, acho que não vou fazer análise desse, mas eu parei lá, fiz os 5 casos e tal, e aí você até vê, porque você pode
pelo menos 10, mas você pode fazer o gráfico, o computador faz o gráfico e você tem um parâmetro lá que você pode ir mexendo e ver o que acontece. Então é interessante você ver que você vem com o A negativo, aí quando ele chega no... Tem duas raízes que estão aqui, quando ele chega no -1, na verdade as duas raízes que estão por aqui colam no 1, quer dizer, quando A é -1, a raiz é 1. Então quando A é -1, você vem vindo por aqui com duas raízes, de repente cola no 1, fica com uma raiz só, ainda fica bom, né? Porque aí você fica com x-1 ao quadrado, x-1 aqui, você fica com 1 sobre x-1, é um gráfico extremamente simples. Depois você anda para cá, o negócio parte em 2, e depois essas duas raízes juntam em uma de novo. E depois, quer dizer, na verdade, quando elas vêm sem raiz, aí tem uma e depois elas partem duas raízes para cá. Porque, por exemplo, sei lá, tem a situação que você faz um negócio que fica uma coisa assim. Tem um gráfico que tem essa cara aqui, um pouco mais embaixo aqui, né? O eixo do X está mais ou menos aqui assim. No software, esse cara daqui, quer dizer, a minha tendência quando faço esse desenho, que eu descubro o ponto de máximo, é fazer uma coisa assim. Mas no computador esse negócio não está tão pronunciado assim, então é mais difícil de enxergar direito o que está acontecendo. Então, nesse caso, vamos dizer, no outro caso, eu acho assim, você bota para o computador, ele faz o gráfico e você está tudo ali. É só você apontar e dizer, não, peraí, tem esse ponto aqui, esse aqui e tal. Nesse caso daqui, você variando o ar, claro, tem hora que o negócio vai lá para cima, some e tal, você enxerga, mas nem tanto. Mas se você fizer a conta aqui, você enxerga tudo. De qualquer maneira, a gente não pode usar o computador cegamente. Ele é um auxiliar poderoso, mas ainda mais no nível que a gente está, ainda não está na hora de ter preguiça de calcular a derivada, a gente tem que calcular a derivada e tudo. Eu diria que esses 4 problemas são problemas básicos de cálculo de uma variável, e acho que a gente tem que saber fazer eles direito. Sentiram que tem uma diferença, quer dizer, o problema 1 e o problema 4, por enquanto, pelo menos, o computador não resolve para você. Quer dizer, você tem que montar vamos dizer, modelar a situação e dizer, bom, então é isso aqui que eu quero, então eu quero aqui analisar essa função, ou calcular essa integral aqui e tal. Nesses casos de gráfico, bom, já deu, ó, faz esse gráfico. Já tem o software que faz o gráfico para você, claro. Mas mesmo assim, ele tem coisas que ele não pode... que ele não pode te dizer, ou que ele pode não te dizer de uma forma tão evidente. Vamos dizer, claro, tem as questões de múltipla escolha, que, curiosamente, a múltipla escolha é a coisa fácil, mas, na verdade, você vê que as notas também se dividem ali no 3. Né? Uma única pessoa acertou as 6 questões. Então, tem um que acertou as 6, um fez 5,5, um 5, 4, quer dizer, na verdade, a coisa está muito mais socada ali no 3, 3,5 do que no 6. Tem muita pegadinha, é de propósito.
E as duas últimas questões eram questões um pouco mais elaboradas e tal. Mas essas 4 acho que a gente tem que saber fazer direito. Não sei como você se sente em relação a elas atualmente. Alguém quer comentar, dizer, pô, continuo não sabendo nada e tal. Agora tá fácil? Não, mas também tem essa coisa, eu boto a barra um pouco mais alta, né? Se você tenta pular 2,5 metros, quando botar em 2 metros, ou seja, agora está fácil. Então, mas, assim, não, usa multiplicadores de Lagrange sim, eles são muito importantes, mas você vai rever, vai ver eles de novo no cálculo 2. Então, minha expectativa assim, é que agora, essa semana, essas coisas já devem estar razoavelmente bem. Não, mas pô, pensa só. Essa prova que vocês tinham que fazer, realmente, tá bom, ela valia 20 pontos, mas se tirasse os 6 pontos finais, era uma prova, uma boa prova final de cálculo 1. Então, no final de 3 semanas, realmente foi um desafio legal, mas não é questão de você treinar para fazer esse tipo de questão. Você tem que entender o conceito de derivada, o conceito de integral. A ideia, quer dizer, a ideia de que a integral, vista com o gráfico, ela parece uma área. Ela é uma área, mas essa área pode significar, por exemplo, um volume. Pode significar uma massa, pode significar uma probabilidade. Quer dizer, a ideia de que você multiplica o pedacinho por um tantão e junta tudo, depende das unidades físicas correspondentes ao pedacinho e ao pedação. Se esse pedacinho é o ΔT e esse pedacinho é a velocidade, então a velocidade vezes ΔT é um espacinho, um tantinho que você andou naquele intervalinho de tempo. Então não é mais área, é comprimento. Se você integra a velocidade em relação ao tempo, não é a área o que você vai obter, é distância. Se você integra a densidade de massa em relação ao volume que está dado em termos de comprimento, você vai obter massa. Se você está integrando a área da seção contra a altura, então cada pedacinho de altura como a área da seção dá um volumezinho. No fim você vai integrar, vai ter um volume. Mas o processo de integração é sempre o mesmo. Essas são as coisas básicas assim para você se situar. Também essa estratégia padrão, né? Quer dizer, aqui você, aqui, tipicamente, né, você, por exemplo, tem esse cara daqui, ele se anula aqui é positivo, aqui é negativo. Dependendo do A, você, por exemplo, pode ter uma raiz R1 e outra R2 aqui pertinho, o zero ainda ficar para cá, e aí aqui você ter esse cara valendo 0, 0, e sendo negativo aqui no meio, positivo e positivo. E aí com isso você já tem o sinal, né? Então 0 no denominador, a F não existe. Aqui você vem negativo com essa,
Esse aqui, ó, aqui é um triângulo de segundo grau, então veio, né, veio positivo, anulou, ficou negativo, anulou e foi positivo de novo. Então aqui está chegando para zero, né, positivo. Esse cara aqui é negativo, então você está dividindo uma coisa negativa, que não é nula, porque ele só se anula aqui, por uma coisa que está perto de zero é positiva. Então isso vai para menos infinito. E quando você está aqui, ó, esse é negativo, esse é negativo. Aqui, esse é negativo, mas não é nulo. Esse está chegando em zero negativo. Então isso aqui, o quociente aqui é positivo. E aqui está chegando para mais infinito. Aqui, ó, este é negativo, este é positivo. Você está chegando em zero negativo. Tem um positivo dividido pelo zero negativo, isso vai para menos infinito. Aqui os dois são positivos, está chegando em zero, então aqui é mais infinito. Só isso aqui já te conta uma história. Você nem derivou. Mas você já tem uma história. A função... Você tem aqui o 1, o R1, o R2. Aqui a função não está definida, aqui a função não está definida. Ela veio de zero negativo e foi para menos infinito. Aqui ela veio de mais infinito, se anulou em 1, e foi para menos infinito. Aqui ela retomou em menos infinito e foi para zero. A cara é essa. Eu não preciso que a derivada dessa função se anule aqui. Não tem nada aqui que me pede que ela se anule. É claro que pode, né, eu posso imaginar que esse negócio aqui faça uma coisa assim aqui. Tem a derivada se anule duas vezes. É possível, porque a derivada, o numerador da derivada vai ser do segundo grau. Também é possível que aqui, né, ela faça uma coisa, também faça uma coisa assim, também se anule duas vezes, ou aqui também, faça alguma coisa assim. Então pode ser que a derivada se anule duas vezes, aqui, aqui ou aqui, mas não precisa. Se você fizer a conta, você vai ver que ela não se anula. E que o gráfico é exatamente isso aqui. Então, quando você faz um gráfico assim, não errar esses limites é fundamental. Porque se você tem esses limites bem feitos, você já tem uma orientação muito boa. Tá? Nesse ponto, o software é legal porque ele, eu pelo menos erro bastante. O software dificilmente vai errar, então você vai ter uma indicação boa. Tá? Mesmo que você tenha que calcular para conferir. Então. E aqui, de qualquer maneira, você tem a derivada. Né? Se você tiver numa situação que seja essa, mas perto do menos 1, porque você tem essa mesma situação, esse é um ponto meio... porque quando você faz x2 mais 2ax mais 1, que você acha as raízes, né? As raízes vão ser menos a mais ou menos raiz de A2 menos 1, acho que é isso, né? Se não me engano. Então, quando... Claro, a questão é assim, vamos dizer, se você tiver A entre
menos 1 e 1, isso aqui dá negativo. A igual a menos 1 ou 1 dá... Então, o módulo de A maior que 1 é que vai nos dar uma coisa positiva aqui e você vai ter duas raízes. Aqui assim. Então, a questão é a seguinte, ó. Quando você tem, vamos dizer assim, A maior que zero, então você tem menos A menos raiz. Aliás, A maior que zero, na verdade, A maior que 1. Já que você está nesse negócio assim. Né? Então, esse daqui já está abaixo de menos 1, esse é negativo. Então, esse aqui é menor que menos 1. E menos A mais raiz de A2 menos 1, esse daqui é menor do que módulo de A. Então, você está aqui, ó, com 0, menos A. Agora você está somando esse cara daqui, mas se fosse raiz de A2, você vinha para 0. Mas como é raiz de A2 menos 1, é uma coisa menor. Então, você vai ter uma coisa assim. Então, esse cara daqui, ele pertence a... menos A, 0. Será que ele está à direita do menos 1 ou à esquerda do menos 1? Quer dizer, a questão é esse cara daqui. Quer dizer, o módulo dele, entendeu? Se você olhar para esse cara daqui, será que menos A mais raiz de A2 menos 1 é maior que menos 1? Porque a outra raiz já é menor que menos 1. Esse cara daqui. Então a questão é saber se raiz de A2 menos 1 é maior que A menos 1. Aí você eleva ao quadrado. O A é positivo, é maior que 1. Tá? Estou dentro dessa hipótese aqui. Então você pode elevar ao quadrado, que isso é positivo, esse também. Então a pergunta é se A2 menos 1 é maior que A2 menos 2A mais 1. E né? Ou não, não sei. Bom, aqui é A2 menos 2 maior que A2 menos 2A. Sim, né? Porque o 2A, o menos 2A é menor que o menos 2. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem 0, menos 1, uma raiz aqui e a outra aqui. Tá? Isso aqui, ó, não tem tanta importância porque o 1 está para cá. Então o sinal aqui não tem, está dentro do... De qualquer maneira é importante, né? Porque você saber que essas raízes estão aqui, onde? Porque o fato de estar para cá do 0 é importante porque aí você está nessa situação assim, né? Isso aqui, ó, acontece assim, né? Vou botar o 0 mais para cá. E aí aqui você tem R1, R2, 0, isso aqui subiu aqui. Aqui você tem outro 0, aqui não tem nada. E aqui você tem positivo, negativo, positivo. Então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é
negativo, aqui é 0 e aqui é positivo. Se esse R2 estivesse para cá, era outra coisa. Quando você analisa aqui, é mais relevante entender que você tem esse negócio assim. Então, eu pelo menos me diverti fazendo essa análise aqui para entender direito. Teve alguém, eu acho, que olhou o gráfico e o ponto que era relevante, que era os dois pontos relevantes, que eram menos 1 e o 1, olhou lá no gráfico e viu como se fossem menos 2 e 2. E tacou lá. Assim. Então, olhar o gráfico ainda tem esse risco aí quando o negócio é pequeno. Então, tem uma análise aqui para fazer, mas não tem nada nessa análise, tirando o fato do limite, dividir por 0 mais, por 0 menos os limites e tal, mas essa análise de sinais é uma análise que a gente sabia fazer no ano passado. Então, dá para... Não tem tanto problema, é só ter coragem e tal. Bom, acho que já falei muito sobre a prova. Então, assim, vamos dizer, básicos, né? Conceitos, a derivada, depois gráficos, máximos e mínimos, integral é o tipo da situação, da coisa que, bom, não saber calcular uma integral, sei lá, de x3 ou de x seno x, é como não saber quanto é 7 vezes 8. Normalmente você usa esse negócio e acaba sabendo. Mas, vamos dizer aqui, áreas, volumes. E no meio disso existem contas. Problema típico assim, de áreas e volumes. Eu te digo, faz o seguinte, eu tenho uma f de x e uma g de x, e eu quero a área entre os gráficos. Então você vai ter aqui o gráfico da f, vai ter aqui o gráfico da g, sei lá, alguma coisa assim. E aí a região limitada pelos gráficos. Então, bom, nessa região aí, nesse caso vai ser, tem essa aqui e tem essa aqui. E aí você vai ter que achar esse ponto, esse ponto, esse ponto para saber. Tá certo? Aqui, ó, para calcular a área, aqui, vamos dizer, você vai ter que achar A, B, C, essa é a F, essa é a G. Então aqui você vai fazer integral de A até B de G menos F, mais integral de B até C. É só calcular a integral, mas você tem que saber onde que você vai calcular a integral, enxergar e tal. Né? Também, tipicamente, é uma coisa que você pode botar no computador e ele te mostrar. Ou simplesmente você joga, depois você achar o A e o C, você pode dizer, você vai fazer a integral de A até C de módulo de F menos G. Pronto. O módulo sempre é
Tá? Quer dizer, também é um problema você está entendendo mais ou menos os conceitos, mas não liga o nome à pessoa. Na hora você não consegue fazer a conta para explicitar aquele negócio. Então, tem que ter uma certa... vamos dizer, entender que é isso que tem que ser feito. É mais importante que saber fazer a conta, mas depois você tem que saber fazer a conta também. Se você entender que é isso que tem que ser feito, você agora chama um cara que sabe fazer conta e diz, cara, faz essa conta aqui para mim. Mas se você nem sabe o que tem que ser feito, é difícil. Eu acho que vem junto, né? Vem junto, porque se você fica fazendo exercício sem entender o conceito, você não sabe o que você está fazendo, você está meio que decorando um procedimento, né? Então eu acho que no fazer o exercício, você tem que pensar o que você está fazendo. E aí o conceito está vindo. É nesse sentido entender o conceito, porque entender o conceito é uma guia, né? Você está no meio de um problema, no meio das contas, aí aquelas contas, se você entende o conceito, elas têm um certo significado e você sabe o que você está fazendo. O momento mais mágico, vamos dizer, mais difícil assim, é quando você entendeu tudo, formulou e disse, agora tem que fazer essa conta. Porque meio que você liga uma máquina de fazer contas e você tem que confiar que você não vai errar a conta e no fim o resultado vai estar certo. Então, quanto maior for o controle que você tem, o entendimento do que você está fazendo, vamos dizer, menos vulnerável você está na hora das contas. Né? No fim, tem coisas que são imperdoáveis. Por exemplo, você fez o negócio lá do raio com altura, aí achou um raio negativo. Achou um raio negativo, não é. O raio não podia ser negativo. Teve gente que errou e achou o raio negativo e tal, mas deu um jeito que a altura era 2 vezes o raio, então parecia que tinha acertado. Mas, entendeu? Tem coisa assim, achar negativo uma grandeza que é positiva, não pode. Achar probabilidade maior do que 1, não pode. Entendeu? Então, às vezes é mais sutil, mas você olha para a sua solução e diz, espera aí, eu não acredito nisso. Às vezes eu olho e não acredito, depois eu vou ver, não, eu que estava com uma intuição errada aqui, estava com, sei lá, uma escala errada, a conta está certa. Às vezes eu não acredito na conta. Eu pelo menos assim, eu não consigo muito conferir conta. Mas eu faço questão de conferir o resultado. Embora um colega meu uma vez me falou que ele fazia engenharia na USP, que o professor fez lá umas contas e tal, umas integrais enormes e tal, chegou um resultado e logo ele deu uma explicação física por que aquele era o resultado e tal, não sei o que e tudo e tal. Bela explicação. Então o resultado tinha um significado físico, estava tudo bem. Quando ele acabou, o aluno levantou o dedo, professor, mas eu acho que tem um erro ali. Aí tinha um erro. E aí ele teve que refazer as contas e o resultado deu completamente diferente. E ele logo explicou fisicamente por que o resultado tinha que ser aquele. Então, é meio traiçoeiro isso, né? Mas
é sempre bom você olhar para o resultado e ver se você acredita nele. Isso é uma coisa importante. Ainda mais no mundo em que as contas são feitas pelo computador, né, você tem que... tem uma vantagem, assim, o computador dificilmente erra a conta. Então, normalmente, se o resultado que sai do computador visivelmente não está certo, não é porque o computador errou a conta, ou porque você programou errado, ou porque você modelou errado. Então, você tem que ter o controle disso para... E aí entender os conceitos é importante, né? Se você aplica a fórmula cegamente... É nesse sentido, mas eu concordo que fazer vários problemas é uma maneira de você ir ganhando uma intimidade com os conceitos. Bom, e aí, o que mais? E claro, assim, tem gráficos aqui, esse tipo de questão, faça o gráfico, é um tipo de questão que perdeu um pouco o sentido, né, porque o computador faz o gráfico. Se você tem isso aqui, ó, tem dois tipos, né, gráficos. Tem o tipo 1, que é o banal, f de x igual a x2 log de x. Você a fórmula, você deriva, faz todas as contas e tal. E o computador faz isso para você. Mas tem um outro tipo, vamos dizer assim, que é menos banal, que é informações sobre f, f', f2', etc., coisa assim. E aí você tem que tentar construir o gráfico a partir dessas informações. Aí é um gráfico impreciso, do qual você pode extrair algumas informações, né? Tipicamente, né, você não tem tudo, mas talvez você consiga saber quantas raízes tem, né, quantas vezes a derivada se anula, onde que a função é crescente, onde que ela é decrescente. Bom, isso o sinal da derivada vai te dar, mas talvez você não tenha todo o sinal da derivada. Então, esse tipo de situação é mais interessante e, em geral, quando a gente está estudando algum fenômeno, estudando alguma situação, tipicamente, você não tem isso aqui. Isso aqui vamos dizer assim, são as referências. Se você tem a expressão da função, você consegue fazer o gráfico. Mas se você não tem, às vezes alguma coisa, alguns conhecimentos assim ajudam você numa situação assim, saber fazer o gráfico. Por exemplo, tem toda uma área em matemática, são as equações diferenciais, que são situações em que você não tem a função, você tem a relação entre a função e suas derivadas. Exemplo principal. F igual a MA. Tipo, massa-mola. Né? F de x igual a M. Então aqui você tem a função x de t. Vou botar aqui. A força, ela é função da posição. Se você está numa certa posição, campo gravitacional. Está lá um corpo não muito longe da Terra, sob ação
da gravidade. Então, dependendo da posição dele, você tem isso daqui. Isso daqui é igual a massa vezes a segunda derivada, que é a aceleração. Então isso é típico. Você não conhece a função x, você conhece essa equação e você tem que se virar com isso. Às vezes dá para explicitar qual é a função, às vezes não. E claro, às vezes isso aqui é uma primeira aproximação, tem outras forças envolvidas, outras coisas. Então, o cálculo não é saber calcular a derivada integral. É saber usar informações sobre a derivada ou sobre a integral para estudar uma determinada situação. Assim como está aqui a derivada, toda vez que você inclui uma densidade desconhecida, se você quiser a massa, você vai estar integrando uma função que você não conhece. E é isso. Então, os modelos da física estão cheios de situações assim, que você tem relações entre campos de forças, velocidade, aceleração, tudo mais e tal, e as funções que você está procurando são desconhecidas. E, eventualmente, você nem vai conseguir conhecer, você vai conseguir fazer um método numérico para calculá-las aproximadamente, ou ter uma série de informações. Então, achar que você vai sempre resolver um problema calculando uma derivada ou calculando uma integral é uma coisa que você tem que saber, mas não basta. Estou só dando a vocês uma perspectiva mais adiante, mas a hora é de sentar e fazer problema de máximo e mínimo, fazer gráfico, calcular integral, calcular área, volume e tal, para ter um conhecimento básico sobre isso. Tá legal. Eu estou falando isso porque eu tenho a experiência me fez elaborar uma definição assim que tipicamente um engenheiro é um cara que pensa que sabe matemática. Um matemático é um cara que sabe que não sabe matemática. E um físico é um sujeito que pensa que não sabe matemática. E um engenheiro matemático vai ter que ser o cara que sabe que não sabe matemática, mas vai ter que fingir muito bem que sabe. Porque o engenheiro tem que ter aquela pose, eu sei resolver o seu problema. Então você vai ter que ter aquela modéstia de saber, não, eu não sei, mas foda-se, tem que resolver, tem que dar um... porque, entendeu? O não saber não pode te paralisar, você tem que dar uma solução. Por isso que eu estou contando para vocês que a gente não sabe matemática. Bom, deixa eu ver, alguém pode fazer alguma pergunta para me orientar antes que eu saia dizendo alguma outra coisa, falando dos teoremas? Máximo, mínimo, local e global. É o seguinte, ó. Imagina que você tem uma função assim. Então, aqui, ó, você tem esse ponto A aqui, é um mínimo local. Por quê? Porque a função está definida num
intervalo grandão, por exemplo, aqui vamos dizer na reta toda, não é verdade, né? Não é verdade que f de A é menor ou igual que f de x para todo x. Para todo x aqui no domínio da função. Não, falso. Você tem aqui, ó, por exemplo, aqui esse ponto x1 aqui, está abaixo. Mas é verdade o seguinte, ó, que você tem aqui um intervalo, alfa 1, beta 1, tal que f de A é menor ou igual que f de x para todo x pertencente a... Vou botar aberto, fechado, vou botar aberto, alfa 1, beta 1, e o A está nele. Então, nesse intervalo aqui, ele é o mínimo. Tá? Então, por exemplo, você pode ser a pior jogadora de pôquer da sua família. Localmente, você é a pior. Aí você sai para jogar pôquer lá na casa do Bastianello e descobre que lá você é a melhor jogadora de pôquer. Então você já sabe que você é um mínimo local, mas não é um mínimo global. Aqui, ó, você tem um máximo, esse B aqui, então B é um máximo local. E esse C é um máximo global. Mas a função tem que estar definida no ponto. Então, se o limite for infinito, a gente não diz que o cara... Tá, vamos dizer que a gente não diz, por exemplo, se tiver uma coisa assim, a gente não diz que esse cara é um ponto de máximo global. A função não está definida nele. Como também não diz que o infinito é um ponto de mínimo global. A função tem que estar definida no cara. Tá? Todos os caras que eu botei aqui são pontos em que a derivada se anula. Mas você pode ter, por exemplo, se o domínio for só isso, esse cara aqui poderia ser um mínimo global. Se a função não estiver definida fora do que eu estou vendo aqui, o mínimo global é esse aqui. Então, tanto os máximos como os mínimos, locais e globais, eles podem ser pontos em que a derivada se anula, podem ser extremidades do intervalo, ou podem ser pontos onde não tem derivada. Então você bota aqui f de x igual a módulo de x, aqui 0 é ponto de mínimo global. O cara, geralmente assim, a gente chama o A de ponto de mínimo local e o valor da f em A de mínimo local. Então, aqui ponto tá, o máximo local seria esse valor, o máximo global é esse valor aqui. Legal? É só nomenclatura isso. Né? Os volumes no gráfico. Vamos fazer os volumes no gráfico.
Aqui posso dar por encerrado. Foi. Ué, repara, os pontos de máximo e de mínimo, eles acontecem se a função é derivável e ele está dentro do intervalo, a derivada se anula. Mas pode acontecer da função não ser derivável ou do ponto estar na extremidade do intervalo. Então você procura os pontos de máximo e de mínimo sempre entre os pontos, entre as extremidades do intervalo, os pontos em que a derivada não se anula e os pontos em que a derivada se anula. Está claro? Primeira, né? Porque, ó, o básico é isso, né? No alto do morro a tangente é horizontal, derivada zero. Vamos chamar esse cara aqui de D. Isso, aliás, é coisa que tinha que aprender no colégio, né? Todo psicólogo tem que saber isso. Imagina aquele tempo. Vocês decoraram aquela fórmula do valor mínimo do trinômio do segundo grau? Eu fiquei traumatizado com isso, porque uma vez meu sobrinho veio aqui em casa para eu ensinar matemática para ele e tinha uns problemas que ele tinha que saber essa fórmula. Eu não sabia. Eu não sabia e fiquei preocupado que ele tinha que saber. Aliás, uma que eu também nunca soube foi a lei dos cossenos. Uma vez no tempo que a gente fazia o vestibular da UFRJ, eu era o supervisor geral da correção, e aí estava lá discutindo a questão, aí de repente, porque antes de começar a correção, a gente se reunia para discutir todas as questões, para estabelecer um critério e tudo e tal. Aí tinha uma questão, acho que era eu mesmo que tinha proposto a questão, não sei, eu estava na banca. E aí ele falou, lei dos cossenos, e aí eu era a única pessoa na sala, 40 professores de colégio e tal, para corrigir, eu era a única pessoa na sala que não sabia a lei dos cossenos. Mas os estudantes de colégio geralmente têm que saber. Mas eu achava que derivada seria bom todo mundo saber, porque todo mundo sabe que é velocidade, taxa de variação, não sei o que e tal. Tá? Então, essa ideia de que no ponto de máximo, se tem derivada, a derivada tem que ser zero, aliás, é uma coisa cuja demonstração é relativamente simples. Se você souber o conceito de derivada, o conceito de limite, tem que... Então, se tiver derivada, a derivada tem que ser zero, mas pode não estar no meio lá do intervalo. Então, aqui você tem um ponto de mínimo, mas a derivada é negativa. E ele podia estar do lado de cá e a derivada ser positiva. Ou aqui você tem um ponto de mínimo, mas a função não é derivável. E aqui, esse não tem... É porque, em princípio, a gente considera que infinito não é número. Então, infinito não é número. Então, infinito não conta. Bom, vamos lá para as
volumes. Bom, primeiro quer saber se o volume do presunto está claro. Volume do presunto. Aqui você tem A, aqui você tem B, aqui você tem H, e aqui você tem área. Então, volume é igual a integral de A até B Está claro assim que o DH é a espessura da fatia do presunto. E aí você multiplica a área S de H pelo DH e vai somando. Claro que se você cortar com fatias grossas, vai ser menos preciso, menos conta para fazer, mas com fatias finas, mais preciso. E a integral seria o limite quando o DH tende a zero, dessa coisa aqui. E que, na verdade, você pode ter... E aí você... Porque quando tem a fatia, você pode dizer, não, peraí, eu vou pegar a área de baixo, a de cima, a do meio, cada uma vai dar um valor, todos são aproximações para o volume total, que seria isso aqui. Está em paz com isso aqui? Tá? Bom, então agora fazer a conta, né? Você, por exemplo, no caso da calota, você tem aqui, esse é o raio R, você cortou aqui. Vamos chamar esse cara aqui de A. Então você... Aqui é R. Então você vai integrar daqui, né? De A até R. E qual é a figura? Você cortou aqui na altura H, H seria isso aqui, altura H, você tem R aqui, esse cara daqui é R de H igual a raiz quadrada de R2 menos H2. Usando o velho e bom Pitágoras, tá? Tem umas coisas que a gente sabe. Pitágoras, a gente sabe. Né? Esse aqui. Então, S de H igual a π R de H ao quadrado. Então, você vai integrar de A até R. Então, eu quero o meu volume. O meu H vai variar daqui, desse tamanho A, até o tamanho R. Então, de A até R, de π, o problema, André, me explica aí, o problema é visão espacial?
Tá certo? O problema todo é você conseguir saber quem é essa área aqui, em função de H. Nesse caso, essa área aqui, isso aqui é um círculo, um disquinho aqui, πr2, que se você chamar de R, esse cara daqui, você só tem que saber quem é esse R. Mas a figura é essa, o R está aqui. Aqui está a altura H, aqui está o raio, esse ângulo aqui é reto, esse aqui é o raio da esfera, você conhece. Então não tem erro. Ainda por cima, né? Parece uma raiz quadrada, mas você vai ter que levar ao quadrado. Então, perdeu o medo? Vamos. Não, vamos lá. Faz uns problemas disso, pô. Também, você não pode sentar a bunda sei lá, passa 6 horas fazendo os problemas de cálculo. Então, isso é isso. Agora, teve gente que errou essa integral ainda, hein? Esse aqui, então, integral de A até R de π R2 menos H2 dH. Então, isso aqui vai ser π vezes a integral de A até R de R2 menos H2 dH. A variável é H, então isso aqui é uma constante. Constante. Bom, isso aqui é π. Vou fazer esse negócio aqui embaixo. π. Então aqui você tem a integral de A até R de R dH menos a integral de A até R de H2 dH. Constantes, então isso aqui vai ser π, a primitiva de R é RH. Isso aqui é essa função calculada em R menos ela em A. Menos, aqui, primitiva H3 sobre 3. Se você derivar essa, dá essa. Oi. R2. Então, isso aqui vai dar π, aqui você tem R3 menos R2A menos π, R3 sobre 3. Aí você pode mexer nessas contas aí, arrumar umas expressões, variações dessa expressão aqui. É isso, né? Se não tiver errado mais nada. Foi. Por que eu fiz isso? É porque, olha, teorema fundamental do cálculo. Se F
contínuo e f' é integrável, pode parecer uma bobagem esse fechado, aberto aqui, mas eles têm todo um sentido, né? Como é que uma função que só está definida no intervalo aberto pode ser integrável no fechado? É porque integrar no aberto e no fechado não faz diferença, porque só tem um pontinho ali, ele não faz diferença no cálculo da integral. Tá? Então, a integral de A até B de f' de x dx é igual a f de B. Então aqui, vamos dizer, eu posso apagar tudo isso e dizer assim, bom, aqui eu tenho essa função. Se eu achar uma função cuja derivada é essa, eu aplico esse teorema. Essa função aqui, né, ela é derivada, né, essa aqui é a f'. F de h seria π vezes R2H menos H3 sobre 3. Se eu derivar essa função aqui, o π fica, R2H vira R2, H3 sobre 3 vira H2, então a derivada dessa é essa. Essa aqui é uma função maravilhosa, é um polinômio. Essa daqui também. Então, nenhum problema. Essa função aqui é integrável. Logo, integral de A até R da derivada de f' de h dh igual a f de R menos f de A. E aí eu substituí ali. Está olhando para cá dizendo, então eu vou ter que saber essa merda desse teorema. E por incrível que pareça, esse teorema aqui, ele decorre de duas coisas. A definição de integral. Bom, razoável. Segunda coisa da qual ele depende, essa figurinha aqui. Teorema esse teoreminha bobo aqui, mais a definição de integral, te dão em uma linha esse teorema aqui. E ele você usa toda vez que você calcula uma integral.
calota, tem que fazer... aí tem uma outra fórmula, né? No caso da área da calota, a gente pode pensar ela como uma superfície de revolução. Pensar uma coisa. Eu já fiz esse negócio, né? Vamos dizer, você vem aqui de A até R. Então aqui você vai fazer F, assim, vamos chamar de X aqui, né? F de X igual a raiz quadrada de R2 menos X2. Tá? Se você chamar aqui de Y, esse negócio aqui satisfaz X2 mais Y2 igual a R2. Então, se você tirar o Y como função de X, você vai ter isso, pensando do lado de cima. E aí você vai fazer a área, vai ser igual a integral de A até R, de π, vezes f de x, vezes a raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Então, tem que fazer as contas e achar a primitiva. E quando você faz as contas, é uma surpresa, porque fica uma coisa trivial. Isso aqui vai ser π, integral de A até R, f de x é raiz. É uma maneira de derivar. Bom, vamos botar aqui 1 mais f' menos f' de x. Bom, tem que calcular o f' de x ao quadrado, né? Eu já vou começar a roubar logo, né? Quer dizer, f de x igual a R2 menos x2 elevado a 1 meio, f' de x é igual a meio, R2 menos x2 elevado a menos meio, que é meio menos 1, vezes a derivada disso daqui, que é derivada de R2 é zero, derivada disso aqui é menos 2x. Então isso aqui é igual a, corta esse 2 com esse 2, menos x sobre então raiz de 1 mais f' quadrado é R aqui você bota que é igual a π vezes R, mas a primitiva disso daqui é Rx, né? Faltou aqui um 2. Faltou um 2 na minha forma. Por que que eu não conferi a conta, mas eu sabia que faltava um 2 aqui, porque eu sei que essa área é igual à área desse cilindrozinho aqui, que é... A gente coloca aqui. Tá legal?
A conta é a conta. Por exemplo, teve uma área inteira, está filmada a área, você pode, a aula, você pode. Senão eu teria que começar em 5 minutos. Basicamente, vou te dar assim, a ideia básica. Quando você faz a superfície de revolução, você pega esse aqui, cada pedacinho desse aqui, tá? Digamos assim, esse é o DH, esse é o X, vou chamar aqui de DX, é o DX, tá? Você vai pegar esse cara e abrir num cone. Tá? Então você vai ter uma coisa assim, ó. Pega essa coisa aqui, isso aqui vai ter 2π f de x, que é esse tamanho daqui. F de x e f de x mais dx é como se fosse o mesmo. Aí você vai ter esse pedacinho aqui. O que é esse pedacinho? Ele é isto aqui. Que quando o dx é muito pequenininho, você pode pensar assim, né, que aqui é dx, aqui é o dy. dy é o f' de x dx. Entendendo a ideia? Quer dizer, eu aproximo, basicamente é como se fosse isso. Então esse cara daqui entra o famoso Pitágoras. Quer dizer, vai ser raiz quadrada de dx ao quadrado mais f' de x dx ao quadrado, que é igual a raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx, que é então esse camarada daqui. E aí você vai integrar a área desse pedacinho de cone aqui, que vai ser o 2π f de x, que você está pensando assim, essa e essa. Bom, você pode fazer com mais detalhes, mas basicamente isso, 2π f de x, e esse pedaço daqui é esse daqui. Na verdade, aqui, né, você teria que pegar o médio aqui, que seria a média entre esse daqui e esse daqui, 2π f de x mais dx. Mas se você quiser o detalhe e tal, olhar, você pode dizer, não, posso usar só esse daqui. Mas pelo menos gostei da pergunta, entendeu? Quer dizer, o importante não é saber calcular a integral. O importante é, vamos dizer, deduzir essa fórmula aqui. Ser capaz de pegar o conceito de derivada, o conceito de integral, juntar e dizer, bom, aqui a fórmula tem que ser essa. E aí com ela eu começo a calcular áreas de superfície de revolução.